Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 55, que aprofunda o tema do qual nós tratamos nos últimos 6 episódios. O título do episódio de hoje é A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora, primeira parte. Bem, até agora nós tratamos de temas relacionados à crise do modelo do casamento monogâmico, também chamado de casamento tradicional. Nós chegamos a conclusões que eu acredito que vale muito a pena voltar nos episódios anteriores para vocês verem, ouvirem, porque nós tratamos de questões que são muito pouco ou não são tratadas, pelo menos não com a coragem, com a abertura, com a clareza e profundidade com a qual foi tratada até agora. A questão da sexualidade, a questão do afeto, a questão da moral no casamento. Acho que nós falamos sobre sexualidade do casamento de uma forma que eu não vi ninguém falar até agora, sem ter medo de considerar a importância, né, do sexo como base para a relação matrimonial. Mas nós também analisamos que esse modelo chamado de tradicional, ele é um modelo que está em crise, uma crise que parece não ter volta, não ter conserto para ela. E nós consideramos que o que se chama normalmente de casamento tradicional parece não se encaixar nem num modelo que seja fundamentado de fato no pensamento, né, da fé cristã, no Novo Testamento, e ao mesmo tempo, o que resta do outro lado é um contexto cultural plural, onde predomina uma tendência à promiscuidade. Né? Então, a gente entende que não dá para a gente aceitar nenhum modelo e nem o outro. A gente tem que admitir a crise de um modelo e a gente precisa seriamente, então, propor alguma coisa nova. Então, a gente continua tratando disso, só que hoje aprofundando um tema com o título que eu já apresentei até agora. Bem, para tratar disso, eu vou apresentar essa mesa. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, aqui no campus Goiânia. Junto comigo, Laércio de Souza Guimarães. O Laércio, ele é historiador de formação, ele tem uma pós-graduação em História Cultural e ele é também profissional e tem uma formação na área de tecnologia, na área de sistemas de informação e de TI. Né? Professor Cláudio Ivan de Oliveira, psicólogo também, doutor em psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. Ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade e uma formação em Teoria Social. E o professor Anderson Clayton Pires, que é sociólogo, filósofo, teólogo. Ele tem uma formação mais vasta, mas vou destacar o doutorado dele em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado em Teologia, especificamente Hermenêutica Bíblica. Né? Ele tem uma formação muito densa pela Este de São Leopoldo do Sul. Bem, dito isso, eu vou pedir ao professor Anderson para abrir, né, a nossa conversa, nossa reflexão de hoje. Antes de tudo, eu devo chamar a atenção dos nossos ouvintes, né, aqueles que nos acompanham, de que a nossa construção aqui tem sido a soma de uma formação, ou de todos aqueles que compõem a mesa, né, a minha, do professor Cláudio, do professor Timóteo, a do Laércio, e tem sido também baseada na minha experiência. Eu faço aconselhamento desde a década de 80, então eu já passei por experiências das mais diversas, já aconselhei casais casados, casais namorados, casais que já não eram mais casais divorciados, né? Estavam tentando voltar para o relacionamento, de casais, né, que queriam recasar, né? Então a gente tem uma experiência com aconselhamento, porque é importante frisar isso, porque quem nos escuta, quem nos ouve, pensa que pode pensar que a gente está elucubrando aqui. Nós não estamos elucubrando. Talvez existe sempre a experiência
Nós lemos, temos contato com literaturas da área de matrimônio, da área de sexualidade, mas, sobretudo, o peso que dá e que recai sobre a experiência do aconselhamento. Então, a nossa fala pesa isso aí, a experiência do aconselhamento. É importante que vocês tomem consciência disso, né? Como o tema é um tema que precisa ser compreendido na sua amplitude, né? E aí nós temos que considerar sistema de valor que deve ser identificado a partir da crise, né? Ou da crise desse modelo que começou a entrar em declínio já há alguns séculos, né? Não é um problema que está acontecendo agora ou que começou o século passado, que se acentuou mais nesse século, mas é uma progressão, nós estamos tendo problemas, nós estamos passando por transformações já há décadas, na verdade há séculos, né? Então, o professor Cláudio ele vai trazer uma exposição, obviamente que o autor que ele vai apresentar é um autor contemporâneo, morreu há pouco tempo, alguns poucos anos, né? E, e ele foi um dos autores mais promissores dos últimos 20 anos. Boa parte das obras desse autor, Zygmunt Bauman, foi traduzido para o português. E ele tem um estilo muito suave, muito leve, né? Ele é um sociólogo de titulação, mas boa parte dos sociólogos não o consideram sociólogo, né? Então, considero ele mais um romancista do que um sociólogo propriamente, né? Então, ele é muito questionado, muito contestado. O que ele escreve geralmente se tem muita resistência de aceitar, porque se acha que o rigor, tanto o rigor teórico quanto o metodológico dele, parece deixar a desejar, né? Então ele escreve suave, escreve como romancista, mas o importante é que ele fez ele deu uma contribuição muito importante para a gente compreender esse sistema de valor que está estruturado no mundo contemporâneo, né? Então, quando ele fala de amor líquido, na verdade ele está apresentando o tipo de uma engenharia, né, de construção social de interação humana. E é a partir desse tipo que nós precisamos nos atentar para compreender por que a relação matrimonial está passando por esse momento de crise, né? E, portanto, nós não temos um modelo de casamento que não esteja em crise. A monogamia, nas suas variantes, todas estão passando por crise, né? Então, seja por influência de processos e de transformações culturais que vêm acontecendo desde o século XVIII no mundo ocidental, e seja por experiências, né? O mundo mudou, o sistema de valor passou por uma transformação radical e significativa da década de 50, 60, né? Do século passado, e aí nós tivemos vários autores que começaram a apresentar uma outra perspectiva que não fosse aquela enviesada por alguma intuição religiosa ou por algum viés religioso, né? Mas apresentar fenômenos da cultura, da sociedade, que possam ser pensadas de forma separada do saber religioso. Então, o intelectual do século XX é um intelectual que está muito pouco interessado em produzir teorias sobre influência, algum tipo de influência dos saberes de natureza religiosos, né? Então, o Bauman ele é um autor que, apesar de não ser um religioso, confesso, mas ele sempre está dialogando com o mundo religioso.
E nesse livro é um dos livros que ele mais dialoga com o mundo religioso, porque, querendo ou não, quando se fala de amor, amor é um valor, né? E todos os valores associados a esse valor dizem respeito à conduta, comportamento, à expectativa que se projeta do tu para o eu em termos de engenharia de interação humana. Então, eu vou passar a palavra para o professor, e o professor então vai nos colocar, vai nos dar um entendimento sobre esse perfil, esse sistema de valor que está sendo aí apresentado pelo Bauman no livro Amor Líquido, né? Professor, a palavra está com o senhor. Essa obra do Bauman, Amor Líquido, ela traz novamente a metáfora do líquido na sociologia dele, não é? Então, o líquido, ele tem uma característica que é aproveitada pelo Bauman na sua metáfora. Ele não tem forma definida, ele assume a forma do recipiente. Então, líquido significa instabilidade, não é? Significa aquilo que perde o caráter de uma estabilidade, permanência. Não, ele flui. Adaptabilidade, né? Adaptabilidade também, não é? Adaptabilidade do indivíduo a determinadas demandas. E se a gente pensar, fizer um diálogo dessa obra Amor Líquido, com a obra Ética Pós-Moderna do Bauman, a gente vê que ali na Ética Pós-Moderna ele está falando da erradicação, não é, dos princípios normativos da religião e da substituição da ética pela estética. Então, essa adaptabilidade a qual o professor Anderson se refere, não é? Ela pode ser, essa adaptabilidade do indivíduo pode ser pensada exatamente a partir do conceito de amor líquido do Zygmunt Bauman, não é? Por que amor líquido? A ideia de interações que são caracterizadas pela instabilidade, não pela estabilidade, não pela projeção da permanência, não é? Então, de cara, nós já encontramos um modelo, uma forma, uma lógica de interação que contraria as formas mais sóbrias das relações tradicionais, não é? O casamento tradicional, o conceito de líquido não se aplica a ele, porque ali se pressupõe âncoras da tradição que implicam compromissos, não é? Assumir compromissos e, a longo prazo, manter esses compromissos. O que é que muda agora? Agora não é mais a tradição, agora não é mais o veto religioso, não é o princípio de bem e de mal, de permitido e do proibido. Agora, nesse conceito de amor líquido do Zygmunt Bauman, você encontra um mundo no qual as interações são fluidas e elas se rompem facilmente. Facilmente acontece a ruptura. Por quê? Porque o critério para manutenção das interações, agora, nos diz o Zygmunt Bauman, são as experiências prazerosas, não é? Aquilo que ele chama de experiências máximas. Então, à medida que a experiência da gratificação, do prazer, ela permanece acontecendo em uma interação, ela é funcional e permanece, não é? Mas à medida que essa experiência do prazer, ela se esgota, se cai, por exemplo, no fenômeno da saturação, da repetição, não é? Nós detectamos uma intolerância dos indivíduos, diz o Bauman, com esses esforços, com esse trabalho árduo para a manutenção dos relacionamentos. Então, parece que o Bauman está dizendo para a gente que esse novo indivíduo da modernidade líquida, este indivíduo líquido moderno,
ele se programa para entrar nas relações, nas interações, estabelecendo uma determinada política vida, desenvolvendo determinadas habilidades, não é? Segundo o Bauman, muitas vezes consultando, Bauman cita vários especialistas em relacionamento que ajudam esse novo indivíduo, não é, a transitar nessas novas modalidades de interação que exigem habilidades que ele precisa desenvolver. Por exemplo, à medida que se entra em um relacionamento, a pergunta que esse novo indivíduo faz, esse indivíduo entra para oferir a experiência do prazer. Ele entra buscando segurança num mundo em que cada um se sente desamparado, sozinho, a experiência da solidão, não é? Então ele quer encontrar um ninho aconchegante. Mas essa expectativa de encontrar um ninho aconchegante, ela se defronta com o fato de que todo compromisso significa fechar a oportunidade para novas experiências. Então, o Bauman fala de um indivíduo que entra nas interações, homens, mulheres, que entram nas interações de forma ambivalente. Ao mesmo tempo que eles querem a intimidade e a segurança, eles descobrem também que os relacionamentos são bênçãos ambíguas, não é? Porque eles podem fechar oportunidades para novas experiências. E por isso, então, é preciso aprender habilidades para transitar nesse novo mundo, habilidades para se desconectar sem culpa, não é? E sem sofrimento, de uma interação que está começando a se tornar exigente, que impõe a experiência do patos. Veja bem, então, quando a gente fala de amor líquido, não é? A gente fala de um indivíduo que não tem disposição para a experiência do patos nas interações. É necessário manter a experiência do prazer. E por isso os vínculos são frágeis. Frágeis porque os indivíduos se percebem intolerantes com a incompetência do outro para proporcionar prazer para eles. Nós já falamos disso aqui, inclusive a partir de outras análises, não é? Então, olha só, uma intolerância com a incompetência do outro para proporcionar prazer. Isso, então, torna a chamada experiência amorosa, o conceito de amor, na teoria do Bauman, ele vai mudando a sua semântica, não é? O que se chama de experiências amorosas, no nosso contexto em que Bauman escreve amor líquido, é muito diferente do que se chamava de amor, por exemplo, no romantismo da década de 70, 80, as músicas que ali se colocavam, não é? A modernidade líquida, ela afrouxou os conceitos afrouxou os parâmetros para o uso do conceito de amor, de maneira que agora noites avulsas de prazer são chamadas de experiências amorosas, não é? Noites avulsas de prazer que produzem, de preferência, experiências máximas, não é? Qual o conceito, o que Bauman quer dizer com esse conceito de experiência máxima? É uma experiência que supera, provoca o arrepio na espinha, que supera a experiência anterior, porque é preciso produzir o movimento de uma economia libidinal, numa espiral em que cada nova experiência supera a anterior, não é? No título do nosso podcast hoje está o conceito de racionalidade de transgressão, não é?
Então, o amor líquido pode ser relacionado a esse conceito de racionalidade, de transgressão. Quais são as transgressões que acontecem, né? São as transgressões que dizem respeito à manutenção de um laço de confiança. Bauman diz que, ao mesmo tempo que o indivíduo entra numa experiência de relacionamento para procurar um ninho aconchegante, ele percebe na experiência de se entregar, na experiência de depender do outro, um altíssimo risco. Por que isso? Porque no mundo do amor líquido existe uma faca de dois gumes. Por um lado, eu sei que eu tenho a liberdade de me desconectar dessa experiência de interação que deixou de proporcionar prazer para mim e me conectar a uma outra experiência, mas isso tem um outro lado. Eu sei que o outro também pode fazer isso. Um fantasma habita, não é? O meu mundo subjetivo aqui é o fantasma da ansiedade. Ao mesmo tempo que eu posso ser, que eu posso descartar, eu poderei também, a queima-roupa, ser descartado, sem nenhum aviso prévio, não é? Então, se trata de uma experiência ambivalente em que os indivíduos precisam adquirir, desenvolver uma política de vida, quer dizer, habilidades para administrar essas interações de altíssimo risco nas quais eles vivem, não é? Se precaver para a possibilidade de que, ao mesmo tempo, se torna altamente difícil de controlar, de prever, não é? A possibilidade de ser deixado sozinho, não é? De experimentar, Bauman diz, o naufrágio do Titanic como uma experiência biográfica individual. Ele ficou sozinho, ele arca com o prejuízo de ser abandonado, não é? Então nós temos interações que não se mantêm, não se estabelecem com base em compromissos da tradição. O professor Anderson usa um conceito no texto dele, Sociedade do Glamour, que é o conceito de capital libidinoso, não é? O que ele quer dizer com isso ali? Ali ele está falando do cenário de uma sociedade do glamour na qual a beleza, o prazer foi despecabilizado. Então, para ter contato com a experiência do prazer é preciso a contemplação do belo, não é? Então, esse novo indivíduo da sociedade do glamour, ele não tem mais o compromisso de se privar do prazer. Na verdade, nasce nele uma fome de múltiplas possibilidades de prazer, de consumir, não é? Mas à medida que essa abertura para vazão da libido se coloca nessa sociedade pós-freudiana, pós-repressiva, que é a sociedade do glamour, então o professor Anderson diz que emerge a dominância de uma lógica de interação no cotidiano, chamada de capital libidinoso. Que lógica é essa? É uma racionalidade operante de um indivíduo que entra nas interações de forma pré-programada para oferir a experiência do prazer, não é? E ele se torna altamente intolerante ao patos, ao sofrimento que a interação social produz quando o outro se torna disfuncional para proporcionar o prazer. Então há um parentesco entre o conceito de capital libidinoso e o conceito de amor líquido,
do Zygmunt Bauman, apesar deles não se sobreporem, não é? Mas há um parentesco aí. E que tipo de consequências para a psicologia humana nós temos à medida que essas mudanças acontecem? O próprio Bauman diz que as interações líquidas são vividas com um alto grau de aflição, ansiedade, não é? Há sempre, de um lado, a minha vantagem, porque eu posso desconectar, mas há também a ciência de que o outro pode me deixar abandonado no meio do caminho. A tragédia pessoal pode acontecer para mim, não é? Por isso, O Amor Líquido é uma obra na qual o Bauman analisa muito as relações em rede que estavam emergindo quando ele escreveu esse texto, não é? O que é que as relações em rede revelam e nos ajudam a entender sobre esse amor líquido? É porque se trata de um espaço no qual se torna muito fácil fazer conexão e desconexão, não é? Então, ao invés de relacionar-se, relacionamento é uma coisa pesada, não é? Pressupõe encontro, compromisso, conectar-se e desconectar-se, que pode ser feito com a ajuda do nosso distanciamento. É muito mais fácil para mim, escondido, fazer o bloqueio em silêncio do celular, a desconexão nas redes sociais, eu paro de seguir. Mas qual é o meu critério para fazer isso? Eu deixo de fazer isso à medida que a interação deixa de proporcionar prazer. Mas observe que há uma reserva ali que o Bauman coloca também como um fenômeno muito interessante nas interações em rede, não é? Sempre há uma ampla quantidade, há sempre novas pastagens, não é? Que esse turista das redes sociais pode encontrar. Novos cenários, a metáfora do turista aparece para o Bauman exatamente nessa obra Ética Pós-Moderna. Quem é o turista? É aquele que não quer a rotina, ele quer novas imagens, né? Imagens encantadoras que produzam o prazer. O turista é o que tem poder de consumo. Como é que isso se aplica às interações, a essas relações que ele chama de interações líquidas? Isso se aplica no fato de que deve haver uma programação para desrotinização. Nós já falamos disso aqui várias vezes, né? O que é que ameaça a monogamia tradicional? O fato de que ela rotiniza, o fato de que ela não produz a experiência da novidade que é prometida por outros modelos plurais da monogamia pós-tradicional, como o swing, como o ménage à trois, não é? Então veja que esses fenômenos que o Zygmunt Bauman está apontando, não é? Está desenvolvendo análise nessa obra, que se ao mesmo tempo é questionada do ponto de vista metodológico, até da precisão conceitual, não é? Ela mostra um potencial criativo que nos aponta fenômenos que são interessantes e precisam ser pensados do ponto de vista daqueles que querem, como nós queremos pensar, não é? A monogamia heterossexual tradicional. Então, a emergência do chamado amor líquido, não é? Sem dúvida, é um componente de crise que a gente encontra para a monogamia heterossexual tradicional no mundo contemporâneo, professor Anderson. O professor Cláudio nos trouxe um panorama, né, do mundo contemporâneo. Esse mundo contemporâneo foi chamado de mundo ascético-fóbico
no nosso podcast anterior. Sim. É porque o ideal emblemático do mundo moderno é o ideal de bem-estar social. E do ideal de bem-estar social, a gente migra para o bem-estar individual. Quer dizer, nós vamos cada vez mais afunilando as políticas de bem-estar para que o indivíduo seja preservado na sua capacidade de sorver essa experiência unitária com o bem-estar. Experiência unitária, quase solitária, né? Eu poderia até usar o conceito de solitária, essa experiência solitária, unitária com o bem-estar. E o bem-estar é um conceito amplo que abrange o prazer, o ideal de felicidade, mas, sobretudo, o afastamento dessa experiência do sofrimento, da negação, né? Esse modelo de sociedade baseado no ideal de sofrimento, de sadomasoquismo, né? Eu sempre, quando eu uso o conceito de sadomasoquismo, eu me lembro de um escritor, de um intelectual, que inclusive foi pastor presbiteriano, Rubem Alves, né? Quando esse é o conceito que estava presente no livro, Protestantismo e Repressão. Ele tenta fazer uma leitura Freud marxista, né? Uma parte do livro ele chama alguns autores como Mannheim, que foi o pai da sociologia do conhecimento, um dos representantes da sociologia do conhecimento. Chama também um pouco a teoria do marxismo, né? Se referindo a algumas críticas que a teoria marxista faz ao protestantismo no seu tempo, até chegar na crítica que o Freud faz, né, ao protestantismo. E aí ele diz que o que caracteriza os evangélicos brasileiros é basicamente a experiência sadomasoquista. Mas isso na década de 60 e 70, porque esse ideal foi superado. O movimento neo, ele trouxe uma outra perspectiva de espiritualidade, vamos chamar o conceito, né? Vamos reclamar a existência do conceito, mesmo com a sua fragilidade semântica, mas vamos usar o conceito de espiritualidade. Trouxe uma outra perspectiva. É uma espiritualidade que nega a cruz, nega a experiência da cruz, e, portanto, é uma espiritualidade que, na sua natureza operacional, ela é ascético-fóbica. E, portanto, se trata dessa necessidade de, o tempo todo, na leitura, para quem leu Freud, né, o tempo todo está se desviando da possibilidade de pisar no espinho. Então, a nossa trajetória não é a trajetória de um apóstolo com os pés sangrantes, que está o tempo todo pisando no espinho. Não, não. A gente nega esse fenômeno do sofrimento e afirma um fenômeno do bem-estar, mas um bem-estar que tem que ser, sobretudo, afirmado dentro dessa perspectiva de um parâmetro unitário e solitário. Querendo ou não, a gente acaba cruzando um pouco, né, essa experiência com um conceito de um sociólogo muito importante do século passado. Ele trabalhava unidades de um sistema. O sistema é um todo composto de unidades, mas unidades tratadas como subsistemas. E esses subsistemas, essas unidades que são subsistemas, têm uma natureza autopoética. Eles têm as suas próprias regras de funcionamento de autossubsistência. Então, basicamente isso aí que se tornou o matrimônio. O A tem as suas próprias regras de autofuncionamento e de automanutenção, e o B tem as suas próprias regras. Esse que é o problema. Esse é orientado pelo ideal de negação dessa cultura
da negação do sofrimento, e esse também. Então, nós temos aqui dois componentes de uma mesma estrutura de interação que são, na sua natureza, eles são aversos a qualquer forma de experiência de sofrimento que desestruture a percepção do sentimento, do sentimentalismo do capital afetivo, da expressão sentimentalista do capital afetivo. Porque a nossa reação é sempre uma reação sentimental a uma agressão que se sente, que se percebe vindo do outro. Então nós temos aí dois subsistemas autopoéticos que funcionam de forma autônoma, emancipada, muito embora se pretende compreender-se como unidade afetiva. Só que é uma unidade afetiva que está se apresentando disfuncional. É uma unidade afetiva que se mostra para o mundo de forma disfuncional. Por isso que estão chegando muito rapidamente ao divórcio. Muito rapidamente estão cansando. O marido cansa da esposa e a esposa cansa do marido. Tudo começa com um carinho. Veja bem, os namorados, como eles são extremamente pacientes, extremamente sentimentais, né? É o sorvetinho para lá, vamos tomar um sorvetinho, tomando sorvete na mesma colher, né? E depois que casa, não, você tem a sua colher, eu tenho a minha, não baba na minha que eu não quero saber de comer o sorvetinho com a colher babada depois. Então, vai se distanciando esse ideal de unidade unívoca, dessa unidade substancial, dessa unidade que quer se radicalizar dentro desse tronco onde o eu está tão ligado ao tu que não há como dissociar um do outro. Então, nesse mundo que o Bauman nos apresenta, é um mundo que isso não é mais possível. Porque se trata de um mundo ascético-fóbico. É importante esse conceito, ascético-fóbico. Então, o casamento ele não começa como ameaça. Ele não representa uma ameaça quando ele se funda, quando ele está lá no seu momento fundante, original, lá na igreja, eu diria lá no rito, né? No rito de encontro, de sacramentação e etc. Não. Até lá, me parece que os casais ainda estão relativamente empolgados com a relação. Mas logo que se sai da igreja, se vai para a experiência do pós, né? Que é a experiência onde a intimidade aparece. Né? Se eles não tiveram ainda intimidade, é ali que vai aparecer. Eles descobrem que o casamento não consegue deter. Ele não consegue sustentar o prazer, o bem-estar por muito tempo. A experiência do bem-estar, do prazer, da gratificação, ele é extemporâneo, ele é curto. Ele é extemporâneo. A experiência, o conceito é importante. Pode falar, Lourenço. Deixa eu ver se eu consigo elaborar aqui o que eu estou compreendendo. À luz do que nós ouvimos aqui sobre o Bauman, né, e disso que você está falando. Trazendo um pouco mais, assim, um nível mais prático. Eu tenho duas pessoas, né, um homem e uma mulher, que decidem se casar. Né? Nesse momento aí, tudo é ilusão. Essa outra pessoa vai me favorecer um meio de vida que para mim é satisfatório. Vai me oferecer prazer. E quando estou falando prazer, a gente está falando de prazer sexual e bem-estar, em outras questões da vida também, né? Satisfação, alegria, vai me proporcionar, nós vamos comprar coisas, construir patrimônio, né? Ou seja, nós vamos ser felizes. Isso aí é a ideia que os dois têm. Só que depois do casamento, né, depois que passa tudo aquilo, quando vai conviver junto, devido a essa situação que nós estamos inseridos no mundo, do jeito que a gente está, nesse mundo que o Bauman está apresentando, cada um se revela de maneira mais autônoma, fechada, e ao invés de olhar para uma busca comum, busca para si próprio.
né? Ou seja, eu quero saber do meu agora. Mas por quê? Agora eu tô casado, agora eu quero o meu, eu quero a satisfação, eu quero o meu prazer, e o outro também tá querendo. Aí, de repente, agora se dissocia. Se alguém poderia te perguntar, mas vocês são uma unidade afetiva, uma unidade substancial. Então, cada um de per si não pode procurar somente o seu prazer. Aí qual é a resposta? Não, eu quero saber do meu. Eu quero saber do meu. Eu acho que a resposta seria essa, né? Caracteriza bem o perfil de valor desse mundo contemporâneo. A cultura de valor, né? Então tá bem, você está indo para a direção correta, é isso aí mesmo. E aí o que acontece? Dando sequência no raciocínio. Quando ele chegar, quando isso não acontece, quando eu descubro, pô, essa pessoa não está me favorecendo do jeito que eu queria ser favorecido, né? Eu não estou alcançando, obtendo o prazer que eu queria obter. Mas espera aí, eu tenho outra chance aqui, no outro lado aqui. Como que eu vou fazer? É aí que surge a questão da transgressão que nós vamos chegar. É isso. O mito da grama mais verde. Então vamos chegar lá. Não vamos tocar nisso aí, não vamos entrar por enquanto, não. Tá. Vamos chegar lá. Eu ouvi recentemente, ontem, sempre um podcast, não é, falando um especialista da área de casamento, usando a expressão traição financeira, não é? Dizendo que isso é um problema muito grave entre os casais, entre os casados, não é? Mas me parece que esse componente da traição financeira se relaciona com o que o professor Anderson está chamando a nossa atenção aqui, porque se são sistemas autopoéticos, não é? O marido e a esposa se tornam sistemas autopoéticos, se eles exercem um autonomismo, significa que na hora de usar e administrar o dinheiro, precisa excluir a presença do outro e fazer a decisão de forma autorreferenciada, não é? Sem considerar o interesse do outro ou o interesse da unidade afetiva. Isso para mulheres e homens, isso acontece, não é? Eu acho que esse é um exemplo interessante de um conflito que vai surgir exatamente em função do fato de que um exclui o outro no exercício do seu autonomismo como um sistema autopoético, não é? E, portanto, que não funciona como unidade afetiva com decisões compartilhadas. Acho que seria um exemplo. Isso aí. Vira um ambiente de competição, né? No início era nós vamos para o mesmo lado, agora não, eu quero ir para cá e você para lá. E porque, na verdade, o que marca a relação do casal, o namoro é o momento do romantismo, da entrega, da renúncia, do ideal de conjunção, de junção de perspectivas. Eu quero o mesmo que você, eu caminho para a mesma direção, etc. Tal. Eu vejo como você vê o mundo, etc. Isso é o que caracteriza o período do romantismo. A gente migra do romantismo para o realismo. O casamento, nós já estamos no momento do realismo. No momento do realismo, acaba-se as fantasias. A gente põe um pé no chão. E aí, quando se acaba o realismo, se acaba o romantismo, se acaba também aquela capacidade afetiva de ser resiliente, de tolerar o outro para se manter indissociável, um ideal de vida dois. Professor, só pensando, eu entendo que o nosso público, ele me parece ser predominantemente um público religioso, né? Pessoas que ou frequentam uma igreja ou que, mesmo que não, se considerem ligados em termos de visão de mundo, uma visão evangélica, protestante, evangélica, talvez católica. Então, esse público ele costuma seguir uma trajetória entre namoro e casamento que é um pouco diferente, talvez, ou já foi, não é? Da cultura geral. Mas aí eu estava pensando no seguinte, esse período do romantismo, do namoro, o romantismo ele também parece estar muito ligado a uma preocupação de conquista, não é? Eu preciso conquistar o outro, porque eu não quero perdê-lo, então ele ainda não está garantido.
Então eu tenho que renovar esse interesse em conseguir tocar o outro de alguma maneira para atraí-lo para mim. Eu tenho que conquistá-lo. Eu tenho que fazer um esforço de conquista. Então aí entra o elogio, a surpresa, a vontade de dizer algo que atrai essa pessoa para mim. E parece que com o casamento se cria e isso parece estar mudando no contexto que o professor analisou, né, apresentou, mas o casamento ele parece criar uma situação em que, tudo bem, parece que agora a gente sacramentou um contrato onde fica um pouquinho menos provável ou menos necessário essa manutenção da conquista. Eu não preciso fazer tanto esforço para mostrar interesse pelo outro. E aí se volta a atenção mais para si mesmo, dentro de um contexto em que a rotina, né, vai produzir a saturação, né, de várias experiências e tal. Então, eu quis dar mais destaque para essa ideia de que no namoro tem um ensaio, uma promessa de algo. Então, desejo de conquistar. E depois isso é sacramentado com um contrato que é, em parte, legal e, em parte, é uma afirmação pública, né, social. E depois disso parece que não há tanta preocupação em ter que conquistar o outro. O que você está falando é o seguinte: até fechar o contrato, nós somos bonzinhos. Depois que você assinou o contrato, agora já está assinado mesmo, vou me tranquilizar. É isso. Acomodação. Aí você deixa de ser um bonzinho e se torna um maquiavélico. Não, agora já assinou o contrato, as cláusulas estão aqui, você é obrigado a cumprir. Sim. É isso. Na verdade, não é nem essa força da coerção, a obrigação, o senso de obrigatoriedade. O problema é que ele se referiu ao público religioso, que é o público que mais nos assiste, né? E o público religioso, ele é o público mais resiliente que existe. Por isso que o Rubem Alves denomina, né, a ética que orienta esse público, né, o ideal de vida desse público, de sadomasoquista. Eles têm um sentido atribuído à forma de sofrer. Quer dizer, o sofrimento ele contém uma espécie de natureza redentiva ou autorredentiva para aquele que sofre. Então, na verdade, o crente, o religioso, ele tem um certo prazer em sofrer. Ele dá um sentido meio que contraditório, né? Um sentido hedônico à experiência do sofrimento. Lá no tempo dele, que ele escreveu, não Rubem. No tempo dele, não, hoje, se você vai a uma igreja evangélica, sobretudo as pentecostais, isso ainda está presente. Eu acho que as igrejas que mais recusam esse modelo são as igrejas do movimento neo. São as que mais recusam. Mas ainda assim, as tradicionais também não recusam esse modelo. Tem um detalhe que eu tenho um pouco de receio de tocar, acho que tem que ser com cuidado, né? Mas também porque eu sei que é uma coisa que está em transformação dentro do processo de destradicionalização que o professor trocou alguns episódios atrás, eu não me lembro exatamente em qual. Isso está mudando, tem muita coisa que está no discurso, mas não está no dia a dia, não está na consciência, nas escolhas do dia a dia, ok. Mas, em geral, uma tradição cristã que aparece ainda como um ideal a ser seguido de que a prática sexual é para depois do casamento. Né? Então, não tem como você rotinizar o que ainda não começou. Ou que acontece meio escondido, meio com um ar de não tá disponível o tempo todo. É uma tradição moral, né? Deixa eu só complementar isso aí que ele está falando. Eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, a gente está falando aí de público religioso, está falando de igreja, né? Ou seja, eu cresci dentro de igreja, então, assim, posso falar um pouco até de experiência com relação a isso. Tem uma ficção que não é completamente exposta, aí as pessoas começam a imaginar assim, quando eu casar, eu vou ter a chance de praticar sexo e vai ser a melhor coisa do mundo, né? E vai ser sempre bom e nós vamos fazer isso todo dia e vai ser aquela maravilha. Então tem tudo isso aí. E tem aquele negócio assim, acho que tem uma pressão para os casais, para as pessoas, né? Você tem que se guardar para quando você casar, né? Aí você vai poder fazer o que você quiser lá quando você casar. E quando a pessoa casa, chega lá e percebe que as coisas não é exatamente como ele fantasiou. Ele estava esperando receber alguma coisa, estava esperando receber uma gratificação, ter uma vida, né, plena de um jeito que ele imaginou, só que isso vai se chocar com o outro.
E às vezes o outro tem uma cultura diferente, um pensamento diferente, e aí como é que faz? Isso também gera uma crise danada. Você está dizendo os limites operacionais do outro. Do outro, isso, os limites A operacionais forma do do outro. outro interagir. Interagir. Né? Nessa questão principalmente de intimidade. Que a gente tá falando aqui, né? Porque eu acho o seguinte, nas igrejas evangélicas tem muito isso. E eu acho que há uma valorização muito dessa questão. A pessoa, às vezes, ela não consegue pensar que, às vezes... Eu lembro de um ditado que a pessoa falava muito assim, a carne é fraca, irmão, a carne é fraca. Aí chegava o outro e falava, e o espírito é sem vergonha? Né? Aí como é que faz? Então acho que tem muito disso, sabe? A principal variável cultural, que é de natureza axiológica, que diz respeito a valores, mundo dos valores, desse mundo asceticofóbico, é o fenômeno da transição de uma sonhada suficiência afetiva à engenharia da incompetência erótica. E só se constata ela dentro do casamento. Então, se a gente quer expressar o amor em linguagem erótica, é quase que inevitável admitir que o casamento é incompatível com o prazer sexual. A experiência afetiva, ela tende a experiência sexual, ela tende a se despotenciar progressivamente. Existe uma saturação como destino inevitável. Entra um pouco em parte o problema que o professor Cláudio nos trouxe, que é o problema da rotina, a cultura da rotina, e entra também o impacto negativo que todos nós, pessoas humanas, a dificuldade de lidar com a permanência do conhecido. A permanência do conhecido significa que na lua de mel o mistério foi desvendado, a nudez foi desvendada. E aí o desvendado se torna conhecimento. E esse conhecimento vai ter que ser tratado nessa linguagem dura de que é a linguagem de uma cultura da rotinização. Isso aí, esse é o corpo que você vai ter que lidar com ele, é o corpo que você vai ter que lidar com ele todos os dias. E aí entra um problema, porque esse mundo, você descobre que o casamento ele vai te lançar em um mundo da competição. Mas essa competição vai se dar a nível imaginário. No mundo da cobiça, no mundo da transgressão. É lá que você vai colocar a outra em situação de comparação com a sua esposa. Vai ver características estéticas da outra que superam da sua esposa. E aí o seu pensamento vai te levar a devaneios, a projetar voos ao mundo imaginário do proibido. E aí você vai querer tocar, tangenciar o proibido. A racionalidade transgressora. E aí você se distancia do seu. Não é Por isso? quê? Porque o seu, nesse processo de competição imaginária, ele vai perdendo. Fica em desvantagem. Ele vai perdendo, eu diria, a vantagem comparativa. Ele vai perdendo a vantagem comparativa. Eu lembro, só citando aqui, eu lembro do nosso amigo Alex, né? A gente saía para comer. E aí, Alex? Pois é. A gente saía para comer e o que acontece? Aí todo mundo pedia e de repente ele pedia. Aí sempre eu olhava pro dele, parece que o dele ele tinha um pedido melhor. É isso que você está falando, né? Depois que ele pediu, eu olhava lá. Sim. Nossa, eu queria ter pedido, era isso. E os casais vão ter dificuldade de admitir isso aqui. Uhum. Eu estou considerando bem a fala do professor Timóteo. Ele falou assim: olha, nós estamos sendo vistos por
a maioria pelo público religioso. Uhum. Mas vamos falar aqui, o público religioso não é o público que está privado dessa racionalidade transgressora. Ele não está vacinado contra ela. A situação de casamento é uma situação que instaura, em termos de progressão, um tempo que vai determinar a saturação como um destino da relação. Saturação. Então, veja bem, saturação é um conceito que foi trabalhado por um sociólogo francês que preconiza essa ideia de o fim, é o fim operacional de um momento cultural, de um período histórico social, que demanda o surgimento de alguma coisa nova. O antigo já não é mais suficiente. O antigo não produz mais a euforia, o desejo, o encantamento. Isso é exatamente isso que acontece no casamento. Mas isso é um produto do nosso tempo, né? Do tempo atual. Nós estamos falando disso aí, do nosso tempo. Do nosso tempo, né? Nós estamos falando da crise dessa monogamia. É porque eu digo assim, porque alguém pode alegar, não, mas eu conheci um casal que viveu, sei lá, 60 anos juntos, aí quando morreu, o outro estava fazendo declaração de amor, a gente está falando de outro tempo, né? Isso é outro tempo. Nós estamos falando do nosso momento. Uhum. Nós estamos falando da crise do nosso modelo, monogamia, desse mundo contemporâneo. Que é uma monogamia, do Bauman aqui, é uma monogamia que foi batizada pelo o clichê democratização dos afetos. Ou seja, se separa os mundos e agora o pacto é baseado na autogratificação que cada um exige para si. E exige por quê? Porque os dois acabam sendo compreendidos como unidades, subsistemas autopoéticos. Uhum. Estão ligados, mas são separados. Tem demandas diferentes. Na cama, um quer funcionar de um jeito, o outro quer funcionar de outro. Um quer mais um toque de uma forma, outro quer o toque de outra forma. Um quer uma posição de uma forma, outro quer uma posição de outra forma. E aí o consenso, isso afeta até um pouco mais o público masculino, porque nessa mudança eu diria, de posicionamentos nesse momento da intimidade, o homem acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque ele está, infelizmente, sendo orientado pela pressa de um sexo que foi vencida pela ética da rotina. Ética da rotina. Da rotina. Eu estou fazendo hoje o mesmo que eu fiz ontem, que fiz semana passada, que fiz o mês passado, que fiz o ano passado. Então é a rotina. Além de uma agravante. É a ditadura da rotina. Nesse caso da intimidade, ainda tem agravantes diversos. Houve uma terapeuta sexual outro dia falando, olha, mesmo para quem não consome pornografia, a pornografia ela moldou o jeito de se pensar a sexualidade, de praticar o sexo no Ocidente nas últimas décadas. Então é tudo pensado à base da pressa, da força e do, né, não se consegue pensar muito fora disso, a não ser quem está fora da curva, né? Sim, porque na verdade na pornografia o que é expresso é a violência de movimentos que estão sendo desempenhados para chegar ao orgasmo rapidamente. Tem um tempo. É mecânico. Tem um tempo. Não pode ficar faltando. Essa relação na pornografia não pode durar 2 horas, 3 horas. Ninguém vai conseguir ver um negócio desse. E isso condiciona aqueles que consomem a pornografia a também entenderem que o sexo ele não pode ser demorado. E o prazer do sexo, na maior parte das vezes, não é sentido nem por ele e nem por ela, nem pelo marido, tampouco pela esposa. Mas o problema não é se ele está com
a princípio, com baixa testosterona ou não, ou se ela também está com baixa testosterona ou não. A questão é a falta de criatividade erótica. E o ambiente religioso ainda trabalha com um agravante, porque a cama ainda é espaço de pudor ascético. Professora, eu tenho uma pergunta sobre o momento em que o senhor faz a comparação entre a leitura do Rubem Alves, lá em Protestantismo e Repressão, em que ele identifica o componente do componente masoquista, sadomasoquista no protestante, no evangélico. O senhor diz essa leitura não vale a partir do momento em que emerge essa nova, entre aspas, espiritualidade neopentecostal ou neoprotestante, que desescatologiza a história e diz que o tempo presente é o tempo da plena realização, não é? Mas aí eu tenho uma pergunta. Esse tempo presente da plena realização que é ofertado pelo neopentecostalismo, a gente identifica ele, nós já usamos um conceito, um artigo nosso, não é, que é o de saúde psicofísica. Então ali se promete a saúde do corpo, não é? A saúde psicológica, a cura para depressão e tantas outras transtornos de ansiedade, e também uma vida material opulenta, não é? Mas ao mesmo tempo agora o senhor toca num ponto, o senhor diz assim, quando se trata da intimidade do casal, o componente ascético entra. Então parece... Pudor. O pudor, moral. não é? Então eu pergunto para o senhor, esse componente repressor, ele é retirado de uma dimensão, a dimensão da ascensão do progresso patrimonial, da saúde física, não é? Mas parece que ele não é retirado do encontro íntimo do casal. Isso faz sentido? Deixa eu ver se eu entendi, professor, bem a pergunta. Vamos tentar fechar um raciocínio aqui. Nós importamos da filosofia grega a ideia, a crença de que o prazer na atividade sexual tem uma natureza pecaminosa. Isso. Isso está presente em Agostinho, está presente nos reformadores. Sim. Isso é uma herança. Está presente no puritanismo também. Sim. E do puritanismo se herdou quase todas as igrejas. As igrejas do movimento neo é as que mais falam de sexualidade, mas o componente do pudor moral ainda está presente. Uhum. Não significa que a intimidade, a cama para os casais deve se transformar em promiscuidade. Mas o cuidado excessivo, não pode isso, não pode aquilo, acaba produzindo uma maquiagem que interfere, não se esgotar a experiência do prazer, mas se limitar à possibilidade de auferir intensamente a experiência do prazer. Entendi. Não esgotando, mas experimentar intensamente, mas no momento do sexo. Sim. Mas também aí no momento do sexo há uma ruptura com a pecabilização do prazer no neopentecostalismo. Sim. Então nós não podemos falar de componente repressivo na vida sexual do casal neopentecostal. É difícil fazer essa afirmação. Sim. É difícil fazer. A expressão do Luhmann, o cotidiano está cheio de paradoxos. A vida cotidiana está cheia de paradoxos. Uhum. Então é difícil a gente chegar a essa constatação de uma forma, eu diria, sustentável. Uhum. Porque o movimento neo, ele está muito rachado. Sim.
fragmentado, né? Então, a ética de um não representa necessariamente a ética sexual do outro. Certo. De outro movimento, das pessoas de uma outra comunidade. Então, cada comunidade tem a sua ética sexual, desenvolve a sua ética social. Sim, Não existe um padrão, né? sim. Eu acho que a despadronização representa bem a natureza ética desse movimento neo. Sim. E eu acho que a questão é essa, é que, primeiro, a experiência sexual do casal tem que ser vivida na cama com nudez. Como? Com a nudez. Sim. Com a nudez absoluta. Mas tem muitas mulheres que não têm coragem de ficar nua com seus maridos na cama. Por causa do pudor. Por causa do pudor, ou por causa da autopercepção que ela tem do próprio corpo. Que acha que ele não é atrativo para o marido. Então, mas sobretudo as mulheres, sobretudo aquelas que são, me desculpe aqui, eu não quero ofender a ética, mas tem algumas pessoas, eu não sei se isso é um fenômeno mais característico do público masculino ou feminino, mas às vezes penso que é mais do feminino, que espiritualiza-se até mesmo o momento em que se deve ter experiência da sexualidade sem esse entrave da cultura do pudor moral. Então, tem o medo de pecar, sobretudo quando se sai do culto. É mais difícil ter relação sexual depois do culto. Depois da ceia. Depois da ceia. Eu lembro de falar isso, eu lembro o pessoal falar isso, o dia da ceia não evita. Sim, sim. E aí, dependendo da palavra... E antes, então, que deve ser o problema. Eu sei que isso é um tema para outro podcast, mas isso não tem a ver com uma concepção equivocada do conceito de espiritual, do que é espiritual, do que é isso. O que significa? Não, os limites, né? Porque a expressão do Paulo, né? O homem natural, o corpo natural, o homem natural, se difere do espiritual, né? Então, essa contraposição. O natural, ele é guiado por instintos. Então, para ele não existe, eu diria, regras que condicionam o seu comportamento moral. Já o espiritual, não. Então, influenciado pela ética grega, se colocou o espiritual como uma negação do instintivo. Portanto, o padrão deve ser a negação do instintivo. A expressão olhar para uma mulher, maior parte dos crentes, dos evangélicos, das mulheres evangélicas, entendem que esse olhar é olhar para uma mulher. Ele olhou, hein? Você viu? Ele olhou o corpo da mulher. Qual é o problema de olhar para o corpo da mulher? Passa para ele. Uma coisa é olhar para o corpo da mulher. Outra coisa é olhar com intenções de possuir de forma inapropriada o corpo da mulher. A expressão que aparece no texto grego é olhar com desejo cobiçoso. A expressão desejo cobiçoso pode ser traduzida literalmente no texto grego. Então não é qualquer olhar. Lembre-se que nós saímos daquele estágio da primitividade. Pelo menos a gente acredita, né? Olha só, nós estamos dentro de uma sala. Nós estamos num mundo civilizado. Sim. Quem se acha animal aqui? Ninguém. Quem se acha caminhando na vida de forma instintiva? Ninguém. Então, bem, se isso é verdade, significa que nós estamos evoluindo do ponto de vista moral. E a moral sempre, eu vou te passar, a moral sempre é uma negação do instintivo. O que eu faço enquanto pessoa
orientada por desejos instintivos, é o que eu não posso fazer quando eu sou orientado por valores de uma sociedade civilizada. Princípio da civilização: não comerás, deste não comerás. Para quem não precisa entender um pouco mais, volta nos últimos episódios da primeira temporada, a gente está falando de liberdade e esse tema foi longamente tratado. Fala, Laércio. Só voltando naquele tema que você falou ali da espiritualização do momento de intimidade sexual, né? Eu tenho dificuldade de entender isso, né? Ou seja, porque me parece, não é que, ou seja, quando você está numa prática sexual, você vai negar que você pratica a fé cristã, que você, né, tem seus valores e tudo. Mas me parece que são momentos que não dá para você fazer uma oração ali naquele momento. Parece que a coisa é incompatível. A própria linguagem, né? A própria linguagem que você vai usar no momento de uma relação sexual não é a linguagem que você vai usar quando você está na igreja, quando você está no outro momento, quando está no trabalho, né? Essas pessoas, então, o que você está falando é que é um problema sacralizar demais o momento da prática sexual, é isso? Vai para essa direção. Uhum. Vamos ler aqui de novo o nosso primeiro ponto. Uhum. Principal variável cultural do mundo ascético-fóbico é o fenômeno da transição da suficiência afetiva, momento do romantismo, para depois, num casamento, a gente transitar para uma engenharia da incompetência erótica. É da incompetência erótica que nós estamos falando aqui. Uhum. É da incompetência erótica. É porque a gente pensa que toda vez que nós fantasiamos, nós estamos pecando. Fantasiando com a nossa esposa, fantasiando com o nosso marido. As esposas com seus maridos e os esposos com as suas esposas, suas mulheres. E, portanto, não há nada que esteja ferindo uma ordem moral divina. Não absoluta, mas infelizmente não é assim que é tratado. Conheci um casal lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, que uma vez ela conversando comigo, ela disse o seguinte: olha, às vezes, meu irmão, ela usou essa expressão, vou tentar reproduzir o que ela falou. Olha, às vezes, meu irmão, o negócio fica difícil. Não tem vontade de ter intimidade, a gente tem que dobrar o joelho, orar e pedir para Deus trazer o negócio à vontade. Porque se Deus não trouxer, não vai. Aí a gente ajoelha e fica orando, ó Deus, até o desejo aparecer. E eu fiquei escandalizado com aquilo. Porque isso reflete exatamente essa incompetência erótica. Se os casais tivessem a habilidade de uma comunicação mais erótica um com o outro, eles já iriam para a cama com vontade de sexo. O senhor falou, acho que no episódio 50, né, sobre a importância do erotismo, não é? Ou seja, ela não tem que pedir isso para Deus. O marido dela deveria instigá-la nessa direção. Porque se confunde muito erotismo com pornografia. São coisas absolutamente diferentes. Então, quando eu falo de cultura do erotismo entre os casais, significa que entre os casais pode se desenvolver uma prática de flertes, que acontece no cotidiano. Flertes. Veja bem, hoje nós temos aqui, está aí na mão do Timóteo, o celular. Os casais deveriam usar melhor o celular para desenvolver essa cultura do erotismo. Desde a manhã, da tarde, até chegar em casa. Geralmente isso acontece à noite, né? Entre os casais. Mas não, eles chegam sem a mínima imaginação erótica para um momento que não funciona bem sem a racionalidade erótica. Não funciona. E não adianta pensar que isso aí é um problema de natureza hormonal. Eu conheço rapazes, já orientei casais que o marido tinha 940 de testosterona e, no entanto, não gostava e não procurava a esposa para o sexo. Com 940 de testosterona, não procurava a esposa para o sexo. Tinha cultura de preguiça. Por quê?
incompetência erótica. O segundo fenômeno, que é pontuado exatamente nesse mundo do ascético fóbico, esse mundo ascético fóbico, é a engenharia do capital afetivo, que deve ser compreendida da seguinte forma: unidades afetivas precisam ser compreendidas como subsistemas autopoéticos capazes de produzir uma experiência de privatização do orgasmo, da experiência orgástica na relação sexual. Autopoético seria que se auto-organiza, que se auto-administra. Se auto-administra para isso. Então, maior parte das vezes, o homem já vai condicionado para ter uma experiência rápida de sexo, para chegar ao orgasmo ou à ejaculação. Rapidamente. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo um rapaz falar da sua relação sexual, né? Ele falando sobre a sua vida sexual com a sua esposa, veio me procurar para uma orientação e disse: olha, eu desenvolvi uma técnica e eu consigo chegar com essa técnica, consegui me superar. Eu dou conta de chegar a 4 minutos e meio a relação. E ele achou que eu ia ficar, uau, 4 minutos e meio. Você já perguntou para sua esposa o que acontece em 4 minutos e meio com ela? Provavelmente nada. E outra coisa, antes, há muita coisa para se fazer na cama. Há muitas formas de prazer para se obter na cama. Marido e mulher. Agora, eles têm que se interessar por isso. O problema é que a atividade sexual ela é objeto de muito baixo, de pouco interesse entre os religiosos. Por isso que a gente chama isso de incompetência erótica. Baixo interesse. Aquilo que te interessa, você investe nisso. Você busca informação sobre isso. Busca informação. Você faz exercícios para aprimorar isso. Para maximizar o momento do prazer na atividade sexual, na relação sexual. Existe possibilidade da gente maximizar? Existe. Vamos investir. Vamos tornar a experiência sexual uma experiência desejável. A questão não é desejar o marido ou a esposa. É desejar o sexo com o marido e com a esposa. Professor, então o senhor está dizendo que esse argumento, essa crença de que o casamento despotencializa o imaginário erótico, a libido, em certo sentido eu acho que o senhor está dizendo que é uma pseudopistia, uma crença falsa. Na verdade, o que despotencia o imaginário erótico, a libido, é a ausência de criatividade para fazer manutenção e provocação desse imaginário. Exatamente, é isso aí. E por fim, né? E por fim, a diferença é sempre quando o desejo cobiçoso, olhar com desejo cobiçoso. Todo olhar que é feito com desejo cobiçoso se orienta para uma pessoa. Na cama, entre os casais, não é a pessoa que se é desejada. Porque a pessoa já foi desnudada. Você só deseja aquilo que você não conhece a nudez. O olhar desejoso ou cobiçoso é sempre para a virgem no sentido mais absoluto. É virgem de experiência, tanto sexual quanto visual. As esposas, você já não tem mais ela nessas condições. Você já conhece a nudez dela e ela conhece a sua. Ali não se deseja mais a pessoa. Ali se deseja a experiência com a pessoa. É diferente. Desejar a pessoa, desejar a experiência com a pessoa. Entre os casais, o que se tem
é que tornar a experiência da atividade sexual na cama uma experiência desejável. Desejável. Experiência que tem que ser desejável. Não é a pessoa. Muito embora, quando a mulher tem um corpo desejável para o marido, isso faz diferença. Isso aí é interessante, hein? Isso é muito interessante. Só que percebe a diferença? Quando se fala de olhar cobiçoso, é para a pessoa. Na experiência dos casais, na cama, é para a experiência. É diferente. Se você mantém, eu estou diferente. entendendo aqui que se você mantém um olhar cobiçoso para a pessoa, quando você descobrir, agora você não tem esse desejo, você vai olhar para outro. Você vai cobiçar outro. Depois que você consegue aquele, você vai cobiçar outro, porque você não está focando na experiência. É isso, não é? É isso aí. Pois bem, então, considerando que essa é uma diferença que tem que ser muito bem observada, porque você não vai conseguir cobiçar sua esposa na cama. Não se cobiça o que você já possui. Se cobiça o que não se possui. Ali a sua esposa já é sua esposa. Já não há mais nudez. Ali o que deve ser não cobiçado, mas desejado é a possibilidade de se ter uma experiência de prazer nova e altamente satisfatória. E que não cede à rotina. E que não cede sempre, porque a tendência, quando a experiência com a minha esposa é desejável, a experiência sexual com a minha esposa é desejável, quando isso acontece, então isso vai chamar a próxima. Isso não tem nada a ver com a economia libidinal. Isso tem a ver com o atrativo. A experiência sexual com a esposa se torna um atrativo indispensável. A experiência sexual com o marido se torna um atrativo indispensável. Por não ser esse atrativo, a realidade das igrejas, das comunidades, por não ser, é que o sexo se tornou uma coisa sem importância. Mas é o sexo de duas pessoas casadas. Porque o mito da grama mais verde está presente. Portanto, o imaginário, tanto dele quanto dela, pode estar povoado de desejos cobiçosos. Ele não deseja mulher, mas pratica masturbação com outras mulheres. E com o tempo ele vai trocando a experiência de sexo com a experiência masturbatória. E a masturbatória passa a se tornar mais privilegiada, por quê? Porque lá frequenta-se sempre uma mulher diferente. A sexualidade esquizoide que o senhor falou. Sexualidade esquizoide. Então, aqui a gente então termina esse bloco. Se ficou satisfatória a nossa compreensão, a gente pode dar um salto desse para o final o tema propriamente do nosso podcast hoje, né? Eu acho que foi pouco, né? O primeiro tempo. Bem, alguém quer fazer alguma consideração aí antes da gente se despedir? Bem, então a gente começou um aprofundamento do tema. Foi uma introdução do aprofundamento, né? Uma conversa inicial. Imagino que a gente tenha muita coisa para falar ainda a respeito disso. Eu sei que o que a gente está fazendo aqui tem uma relação muito direta com a realidade de pessoas com quem a gente está conversando. A gente não está falando para o vácuo, a gente está falando com você que ou vive experiências relacionadas a isso aqui, que toca a sua existência, seu casamento, quanto também a gente está falando para pessoas que talvez tenham interesse em ajudar outras que estão nessa situação. Seja qual for a situação, eu quero dizer o seguinte: você pode contribuir com isso aqui primeiro, curtindo, compartilhando e conversando com as pessoas, indicando o nosso podcast para que elas assistam, né? Ouçam também, a gente está nos streams de áudio e também no YouTube, sendo que o Spotify se tornou não mais só um de áudio, ele também está com os vídeos agora, né? A gente aparece lá assim como no YouTube. Então faça isso, ajude a gente a multiplicar, fazer isso chegar nas pessoas,
Nós não temos nenhuma finalidade lucrativa, ninguém aqui vai tirar nenhum tipo de renda disso, se algum dia isso for possível. No entanto, quem quiser contribuir financeiramente com o podcast pode fazer contato com a gente pelo e-mail do podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com, ou de forma direta através do nosso Instagram, enfim, tem várias formas. Quem tiver interesse fala com a gente. Eu espero que vocês continuem interessados pelo tema, porque no próximo episódio tem mais. Até lá.